Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Black Hollow. Há muito tempo, em uma região remota das montanhas Apalaches, havia uma pequena cidade chamada Black Hollow. Era um lugar pacato e simples, onde as pessoas viviam da agricultura e do comércio. Mas por trás dessa aparência de normalidade, escondia-se um segredo macabro que assombrava os moradores há gerações. Ninguém sabia ao certo como tudo começou, mas as lendas contavam que, no passado, Black Hollow fora o lar de uma seita religiosa fanática e cruel, que adorava um deus antigo e maligno. Essa seita realizava rituais sangrentos na floresta que cercava a cidade, oferecendo sacrifícios humanos e animais em troca de poder e riqueza. Eles acreditavam que, assim, poderiam despertar o seu deus adormecido e trazer o fim do mundo. Mas o seu plano foi frustrado por um grupo de valentes heróis, que descobriram a verdade sobre a seita e decidiram combatê-la. Eles invadiram o seu templo secreto na floresta, onde encontraram horrores indescritíveis, corpos mutilados, símbolos profanos, objetos malditos. Eles lutaram bravamente contra os membros da seita, mas logo perceberam que estavam em desvantagem. A seita havia invocado uma legião de demônios para protegê-los, e os heróis foram massacrados. Antes de morrer, porém, um dos heróis conseguiu acender um fósforo e atear fogo no templo, na esperança de destruir tudo que havia ali dentro. O fogo se alastrou rapidamente pela floresta, consumindo as árvores e os demônios. A seita foi aniquilada, mas o seu deus não foi derrotado. Ele permaneceu adormecido nas profundezas da terra, esperando o momento de se vingar. O fogo também atingiu a cidade de Black Hollow, causando pânico e destruição. Muitos moradores morreram nas chamas, e os sobreviventes ficaram traumatizados. Eles tentaram reconstruir a cidade, mas logo descobriram que algo havia mudado. A floresta estava diferente e mais escura, mais densa, mais perigosa. Eles ouviam sons estranhos vindos dela, uivos, risadas, sussurros. Eles viam vultos sombrios entre as árvores, olhos vermelhos, garras afiadas, dentes pontudos. Eles sentiam uma presença maligna na floresta, uma força antiga e poderosa que os observava com ódio. Os moradores de Black Hollow sabiam que a floresta estava amaldiçoada, e que a seita havia deixado uma marca indelével naquele lugar. Eles sabiam que o seu deus ainda estava vivo, e que ele queria se vingar deles por terem interrompido seu despertar. Eles sabiam que eles eram os descendentes dos membros da seita, e que eles carregavam o seu sangue maldito. Mas eles não falavam sobre isso em voz alta. Eles tentavam ignorar os sinais do mal que os cercava. Eles tentavam levar uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Eles tentavam esquecer o passado sombrio da cidade. Até que um dia, uma família inocente chegou a Black Hollow. Eles eram os Thompson e David, Sarah, Emma e Jacob. Eles vinham de uma grande cidade, onde tinham uma vida agitada e estressante. Eles queriam mudar de ares e buscar uma vida mais tranquila e rural. Eles encontraram na internet um anúncio sobre uma antiga casa de fazenda à venda em Black Hollow, por um preço muito baixo. Eles se interessaram pela oferta e decidiram comprar a casa sem nem mesmo visitá-la antes. Quando chegaram a Black Hollow, eles ficaram encantados com a beleza da cidade. Era um lugar pitoresco e acolhedor, com casas coloridas e jardins floridos. As pessoas eram simpáticas e hospitaleiras, e os receberam com sorrisos e abraços. Eles se sentiram bem-vindos e felizes. Mas eles não perceberam que os sorrisos eram falsos e os abraços eram apertados demais.
Eles não perceberam que as pessoas os olhavam com pena e medo. Eles não perceberam que as pessoas sabiam o que os esperava na casa de fazenda. A casa de fazenda ficava no limite da floresta, longe do centro da cidade. Era uma construção antiga e decadente, que parecia abandonada há anos. As janelas estavam quebradas, as portas estavam rangendo, o telhado estava furado. O jardim estava tomado por ervas daninhas, e o celeiro estava caído. A casa de fazenda era um lugar triste e sombrio. Mas os Thompson não se importaram com isso. Eles viram na casa de fazenda uma oportunidade de reformá-la e transformá-la no seu lar. Eles tinham dinheiro suficiente para comprar materiais e contratar mão de obra. Eles tinham disposição para trabalhar duro e fazer as coisas do seu jeito. Eles tinham a esperança de que a casa de fazenda se tornasse um lugar alegre e luminoso. Mas eles não sabiam que a casa de fazenda era um lugar amaldiçoado, e que nenhuma reforma poderia mudar isso. Eles não sabiam que a casa de fazenda era o antigo templo da seita, e que ali haviam sido realizados os rituais mais terríveis. Eles não sabiam que a casa de fazenda era o portal para o inferno, e que ali habitavam os demônios mais cruéis. E assim começou o pesadelo dos Thompson. No início, foram apenas pequenos eventos inexplicáveis. À noite, eles ouviam sussurros e passos pela casa, mesmo quando estavam sozinhos. Objetos sumiam e apareciam em lugares estranhos. As luzes piscavam sem motivo. As torneiras gotejavam sangue. As crianças, Emma e Jacob, começaram a ter pesadelos horríveis e acordavam com marcas inexplicáveis em seus corpos, e arranhões, mordidas, queimaduras. Os Thompson ficaram assustados com esses fenômenos, mas tentaram racionalizá-los. Eles pensaram que era fruto da sua imaginação, ou do estresse da mudança, ou de algum defeito na casa. Eles pensaram que era algo passageiro, que logo iria parar. Eles pensaram que era algo insignificante, que não merecia atenção. Mas eles estavam enganados. As coisas foram piorando a cada dia. A casa parecia ganhar vida própria, com paredes que sangravam, móveis que se moviam por conta própria e retratos que mudavam para mostrar rostos distorcidos e famintos. A família ouvia vozes na casa, vozes que sussurravam ameaças, insultos e blasfêmias. A família via aparições na casa, aparições de pessoas mortas, animais deformados e criaturas monstruosas. A família sentia uma presença maligna na casa, uma presença que os odiava e queria machucá-los. Os Thompson ficaram aterrorizados com esses acontecimentos, mas tentaram resistir a eles. Eles pensaram que era fruto de alguma brincadeira, ou de algum inimigo oculto, ou de alguma maldição antiga. Eles pensaram que era algo combatível, que podia ser enfrentado. Eles pensaram que era algo superável, que podia ser vencido. Mas eles estavam errados. As coisas chegaram ao ponto crítico em uma noite de tempestade. Uma chuva torrencial caiu sobre Black Hollow, acompanhada de trovões ensurdecedores e relâmpagos cegantes. A eletricidade foi cortada na cidade inteira, deixando tudo às escuras. A floresta se agitou com a fúria da natureza, soltando rugidos assustadores. Foi nessa noite que os Thompson viram o verdadeiro rosto do mal. Naquela noite de tempestade, David Thompson estava no quarto com sua esposa Sarah, tentando acalmar os filhos assustados, Emma e Jacob. A escuridão era total, e os sons da tempestade mascaravam os ruídos misteriosos que vinham da casa. Subitamente, as portas da casa de fazenda começaram a ranger, como se algo estivesse tentando entrar. David pegou uma lanterna e saiu para investigar. Na escuridão, ele podia sentir uma presença maligna que o cercava.
Sua lanterna iluminava as sombras grotescas que se moviam pelas paredes. Quando chegou à sala de estar, encontrou símbolos profanos escritos com sangue nas paredes. De repente, ele ouviu os gritos de sua esposa e filhos vindos do quarto. Correu de volta, mas a porta estava trancada. Ele tentou arrombá-la, mas algo o empurrou para longe. Finalmente, a porta se abriu, e David entrou no quarto. O que ele viu o fez congelar de terror. Sua família estava flutuando acima da cama, envolta por uma aura sinistra. Olhos vermelhos brilhavam no escuro enquanto eles murmuravam palavras em uma língua desconhecida. David tentou alcançá-los, mas foi arremessado para trás por uma força invisível. Nesse momento, a tempestade alcançou seu auge. O telhado da casa de fazenda foi arrancado, e a chuva gelada inundou o quarto. A família Thompson olhou para David com olhos vazios, e então, num instante, eles se dissolveram em sombras, desaparecendo no ar. David ficou sozinho na casa de fazenda em ruínas, enfrentando a ira da tempestade e a maldição que a seita havia deixado para trás. Ele nunca mais viu sua família. Seu grito de desespero se misturou ao rugir do vento e à risada sinistra que ecoava da floresta amaldiçoada. Assim, a maldição de Black Hollow continuou a se alimentar das almas corajosas o suficiente para entrar em seu território. A cidade pacata escondia um horror profundo, que se perpetuava através dos séculos. David Thompson se tornou apenas mais uma vítima da terrível história da cidade, perdido para sempre na escuridão da casa de fazenda e na floresta amaldiçoada. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.